Fragmento 26. Seção 44, 28 de março de 1981. Jim, seção 44 foi removida do livro 2 porque é quase inteiramente uma seção de manutenção. Ao questionar sobre como melhor revitalizar o veículo físico da Carla e auxiliar no contato com Ra em geral nós, entretanto, descobrimos um par de princípios fundamentais que nós consideramos úteis. Posteriormente, na primeira resposta, nós vimos que um forte desejo de se dispor ao serviço não é suficiente quando não é informado pela sabedoria. Carla, e nosso inteiro grupo também, sofreu nos primeiros meses do contato com Ra de um desejo hiperativo de se dispor ao serviço tendo mais sessões com Ra do que era útil para o contato em longo prazo. Agendar tantas sessões em tal período curto de tempo estava esgotando demasiadamente a energia física da Carla e significaria que o número total de sessões que era possível durante sua encarnação estava provavelmente sendo reduzido. O segundo princípio que nós achamos de interesse foi o poder da dedicação. Se Carla se dedicasse a ter uma sessão com Ra, ela deveria gastar uma quantidade de energia igual a um dia inteiro de trabalho, mesmo se a sessão não ocorresse. Assim, era muito importante que sua dedicação fosse informada pela sabedoria, se não a sua própria então aquela do grupo de apoio. Assim, para qualquer pessoa, é a vontade que direciona a dedicação, todos os pensamentos, palavras e ações dependendo dela. Quando se aponta a vontade, o desejo se torna manifesto. É importante, portanto, que se use a vontade cuidadosamente. Carla, meu corpo sempre foi frágil. Nascida com defeitos de nascença, acamada por febre reumática aos 2 anos de idade e por falência dos rins com 13 e 15, eu tenho desde então trabalhado com uma quantidade crescente de artrite reumatoide e outras doenças reumáticas. Em 1981, quando o contato com Ra começou, eu havia tido diversas operações nas juntas dos meus pulsos e dedos, e estava experienciando mudanças reumáticas em virtualmente todas as juntas em meu corpo, o pescoço e as costas sendo os piores golpes depois das mãos. Eu tinha trabalhado como bibliotecária, um trabalho que eu amava, e como uma pesquisadora e escritora para Dom, mas 1976 foi o último ano no qual eu fui capaz de lidar com uma máquina de escrever, e em 1981 eu estava aposentada por invalidez e tendo severos problemas físicos, tanto orgânicos quanto reumáticos. Eu sentia dor constantemente. Eu tolerava isso sem muitos comentários e tentava parecer bem, de fato, eu me sentia saudável. Mas o corpo era fraco. E eu acho que o estado de transe foi difícil porque, sem eu ser capaz de mover meu corpo, ele simplesmente ficava deitado em uma posição durante as sessões. Isto significava que as juntas ruins estavam suscetíveis a se tornarem bem mais dolorosas, especialmente naquelas juntas das costas, pescoço e pulso que estavam seriamente lesionados. Eu acordava em um mundo de machucados. Não parecia haver uma maneira de evitar isto, e era fácil para eu ficar desencorajada com meu veículo físico imperfeito. Eu me sentia como se eu estivesse deixando o grupo na mão quando Ra disse que eles tinham que limitar a duração da sessão, e sempre tentava o mais duramente possível maximizar meu tempo em transe. Donald e Dee nunca me repreenderam, mesmo na primeira vez, e eram infinitamente pacientes ao trabalharem com minhas limitações. Entretanto, eu chorei uma lágrima de frustração, pois eu queria tanto ser capaz de continuar com esta canalização de Ra. Foi afortunado para o contato que Jim e eu éramos amantes, pois aparentemente toda a energia física que eu tinha para dar, depois das primeiras poucas sessões, era energia transferida quando fazíamos amor. Como uma pessoa chamada de pura tem um amante? Puramente, é claro. Eu tentei celibato por cerca de 2 anos quando Dom e eu primeiramente nos juntamos. Eu achei extremamente difícil e insatisfatório como uma escolha de vida. Depois de conversar sobre isso com o Donald, nós concordamos que eu teria um amante se eu desejasse. Já que ele ficava fora metade do tempo voando pela Eastern Airlines, eu era capaz de ser completamente discreta. Ele nunca viu o amante, que nunca o viu. Quando Jim começou a participar das meditações regularmente, eu estava mais uma vez em celibato por cerca de 4 anos, não tendo ninguém com quem eu me sentisse bem sobre ser um amante e amigo.
Jim foi a resposta às preces de uma dama, sendo extremamente apaixonado por sua solidão a maior parte do tempo, mas um maravilhoso companheiro e um excelente amante quando estava no clima. Ele não queria nada de mim no sentido diário de ter uma companheira constante. Dom queria apenas esse companheirismo. Os dois homens se encaixavam em minha vida que se parecia com um quebra-cabeças. Foi, pelo tempo que durou, um consistente e maravilhoso trio daqueles que verdadeiramente e inteiramente desejavam servir. Eu pensei sobre as palavras de Ra sobre martírio por algum tempo, e eventualmente me decidi que eu deveria sair de férias, a primeira que eu tive desde 1971. Jim e eu fomos ao litoral, e eu descansei e senti grande cura. Eu vejo isto como o primeiro passo que eu dei para longe das forças da morte e na direção de um abraço da vida continuada. Eu queria que Dom pudesse também fazer isto, mas isto não estava nele. Eu acho que os comentários de Ra sobre como tratar saudações psíquicas são muito sábios. Olhar para essas experiências de ser atacado como menos que vitalmente importante era convidar seu prolongamento. Quando enfrentados e tratados com plena consideração, sem medo, apenas estando com estas energias e amando-as, vendo-as como o lado escuro de alguém, as saudações eram simplesmente experiências a ter e a ponderar a respeito, trabalhando na direção da aceitação do self pleno. Jesus sugeriu que nós não resistamos ao mal, e eu acho que isto é uma parte do que ele queria dizer, abraçar a saudação como se viesse do self, e como se amada pelo self, era retirar seus dentes e neutralizar seu veneno. Donald tinha um duradouro interesse em magia ritualística, um que predatou minha chegada à sua vida. Ele era fascinado com o pensamento de que, de alguma forma, ele poderia me ajudar lidando com as entidades negativas que estavam oferecendo saudações. Sempre foi um pensamento difícil que ele, como ele uma vez conversou com Jim, poderia ter tentado fazer um pacto com a entidade que estava tão persistentemente me saudando, para dar ele mesmo, em vez de mim. Seção 44, 28 de março de 1981. Ra, eu sou o Ra. Eu os saúdo no amor e na luz do Uno Infinito Criador. Nós nos comunicamos agora. Questionador. O instrumento tinha alguma pergunta com relação à sua vitalidade. Nós estávamos tendo dificuldades em avaliá-la. Seria possível para você comentar sobre isso? Nós examinamos este instrumento e achamos que nós podemos servir sem infringimento, devido à decisão deste instrumento de seguir a avaliação mais cuidadosa possível, em vez da mais desejada. Nós ficamos surpresos por sermos capazes de manter contato de forma regular durante este período mais intenso de interferência negativamente influenciada. Transferências de energia sexual têm, em alguns trabalhos, dado a este instrumento recursos vitais adicionais com os quais se abastecer. Entretanto, isto não acontece neste trabalho e, portanto, a vontade do instrumento guia seu complexo do corpo. Este instrumento não tem julgamento sobre este serviço. A faculdade da vontade, enquanto reconhecida como a mais central e de mais valor, poderia, nesta aplicação, causar séria distorção no complexo do corpo do instrumento. Devemos notar que o martírio não é necessariamente útil. Nós solicitamos a este instrumento que examine estes pensamentos, julgue e discrimine a possível verdade deles, e se eles forem considerados verdadeiros, nós sugerimos a este instrumento que libere-o. Poder de julgamento para o grupo de apoio, cujos interesses estão balanceados bem mais que os desse instrumento. Permita que decisões sejam tomadas sem expectativa ou conexão com o resultado. Nossas esperanças, devemos dizer, para contato a longo prazo, através deste instrumento, dependem da maturação de sua habilidade de estar disponível para o serviço a outrem através da aceitação de suas ajudas e com isso, permanecer um instrumento viável. Queremos agradecer ao questionador por nos permitir falar até este ponto, pois nós estávamos cientes das distorções incumbentes sobre aquela cuja vontade de servir não é regulada pelo conhecimento. Das limitações da distorção do complexo do corpo. Questionador. Você, por favor, terminaria este contato assim que for necessário, já que nós não estamos cientes da vitalidade do instrumento neste momento. Na forma de suas palavras, nossas mãos estão, até certo ponto, atadas. Este instrumento invocou reservas interiores, que são dispendiosamente trazidas. Portanto,
nós temos a honra, dever de usar esta energia com o melhor de nossa habilidade. Quando ela se tornar baixa, nós iremos certamente, como sempre, expressar a necessidade de encerramento do trabalho. A única maneira de evitar este compartilhamento de serviço a qualquer custo é se retirar do trabalho. É um dilema. Questionador: você poderia me dizer que tom foi aquele que eu ouvi em meu ouvido esquerdo quando você iniciou sua comunicação? Este foi um sinal negativamente orientado. Questionador: você poderia me dizer como eu escutaria um sinal positivamente orientado? Dois tipos existem de sinal positivo. Primeiro, na localidade do ouvido direito, o sinal indica que você está recebendo alguma mensagem não falada dizendo: escute. Tenha atenção. O outro sinal positivo é o tom sobre a cabeça, que é uma confirmação balanceada de um pensamento. Questionador: existe mais algum sinal negativamente orientado que eu recebo? Isto está correto. Você é capaz de receber formas pensamento, formas palavra e visões. Entretanto, você parece capaz de discriminar. Questionador: existe uma razão para eu ser aberto a estes sinais de natureza negativa? Você não é todas as coisas. Questionador: eu acho que poderia ser uma boa ideia se nós terminássemos o contato neste momento, para permitir que o instrumento ganhe mais energia necessária antes de continuarmos. Esta é minha decisão nesse momento. Eu gostaria muito de continuar o contato, mas me parece, apesar de eu não poder dizer o nível do instrumento, que o instrumento não deveria usar mais nenhuma energia. Nós estamos respondendo a uma pergunta não feita. Entretanto, é muito saliente, portanto, nós imploramos seu perdão por este infringimento. A energia foi perdida para o instrumento, dedicada a este propósito apenas. Você pode fazer como quiser, mas esta é a natureza da preparação do instrumento para contato e é a única razão para nós a usarmos. Questionador: eu não estou certo se te entendi completamente. Você poderia dizer isso de uma forma um pouco diferente? Você poderia explicar mais completamente? Cada um de vocês, neste trabalho, tem conscientemente dedicado a existência agora sendo experimentada, ao serviço a outrem. Este instrumento refinou esta dedicação através da longa experiência com a canalização, como vocês a nomeiam, de filosofia da confederação, como você poderia dizer. Assim, quando nós inicialmente contatamos o instrumento, ele ofereceu seu estado do ser, não apenas ao serviço a outrem, mas ao serviço pela comunicação desta natureza. Na medida em que este contato se desenvolveu, esta dedicação do estado do ser se tornou bem específica. Assim, uma vez que a energia vital é dedicada pelo instrumento às nossas comunicações, mesmo se o trabalho não ocorrer, esta energia vital seria perdida para a experiência cotidiana do instrumento. Assim, nós indicamos a importância do instrumento dispensar sua vontade ao processo de determinar os horários de trabalho, pois, se o instrumento deseja contato, a energia é acumulada e dessa maneira perdida para propósitos ordinários ou mundanos. Questionador: neste caso, já que a energia já está perdida, nós podemos continuar com esta sessão e nós devemos muito cuidadosamente monitorar o instrumento e somente nós devemos ser os juízes de quando as sessões devem ocorrer. Estou correto? Isto está profundamente correto. A determinação deste instrumento de continuar contato durante este período já prolongou o período de baixa energia. Questionador: isto é muito revelador para nós. Obrigado. Cada um de nós pegou os sinais e sonhos. Eu tenho estado ciente da comunicação clareaudiente pelo menos uma vez ao acordar. Você poderia sugerir um método pelo qual nós podemos, digamos, neutralizar o efeito da influência que nós não queremos de uma fonte negativa? Existem vários métodos. Nós ofereceremos o mais disponível ou simples. Compartilhar o contato difícil com outros céus associados com este trabalho e meditar em amor por estes emissores de imagens e luz para o self e outros selves é o meio mais disponível de neutralizar os efeitos de tais ocorrências. Enfraquecer estas experiências através do uso do intelecto, ou das disciplinas da vontade, é convidar o prolongamento dos efeitos. Muito melhor, então, compartilhar em confiança tais experiências e reunir corações e almas em amor e luz com compaixão pelo emissor e armadura para o self.
Questionador. Você poderia me dizer a fonte do sonho do instrumento desta manhã que ela me contou assim que acordou? O sentimento do sonho, digamos, foi de influência de Orion. A vestimenta do sonho revelando mais dos padrões associativos de simbolismo do inconsciente do instrumento. Questionador. Em meditação, há alguns anos, meu braço começou a brilhar, movendo-se rapidamente e involuntariamente. O que foi aquilo? O fenômeno foi uma analogia disponibilizada para você pelo seu eu superior. A analogia foi que o ser que você era estava vivendo de uma forma não compreendida pelos, digamos, físicos, cientistas ou médicos. Questionador. Onde eu estou tentando chegar nesta sessão é em qualquer prática que nós possamos ser capazes de realizar para melhor revitalizar o instrumento, pois será necessário fazer tudo o que podemos, a fim de mantermos nossos contatos. Você poderia nos dizer o que de melhor nós poderíamos fazer para aumentar a vitalidade do instrumento para estes contatos? Sua experiência foi uma função de sua habilidade de contatar infinidade inteligente. Portanto, ela não tem um suporte direto sobre a energia vital deste instrumento. Nós já falamos anteriormente daquelas coisas que auxiliam este instrumento em energia vital: a sensibilidade para a beleza, para o cantarolar de música sagrada, para a meditação e adoração, para o compartilhar do self com self em amor livremente dado no intercurso tanto sexual quanto social. Estas coisas trabalham bem diretamente sobre a vitalidade. Este instrumento tem uma distorção no sentido da apreciação da variedade de experiências. Isto, de uma forma menos direta, auxilia a vitalidade. Questionador. Eu estava observando o diagrama do avanço das práticas mágicas começando em Malkuth e terminando em Keter. Eu estava imaginando se estes correspondem às cores ou às densidades, com Malkuth como 1, e Azod como 2, Od Nestais 103, Tiferet 4, e assim por diante. Isto está correto? Isto está basicamente incorreto, apesar de você estar no caminho correto de pensamento. Cada uma dessas estações tem um número complexo de brilho e de centros de energia, tanto quanto algumas partes em vários balanceamentos, o mais baixo, o médio, o alto e o balanceamento total. Assim, existem cores ou raios complexos e cargas complexas, se você desejar, em cada estação. Questionador. Bem, o caminho esquerdo dele representa mais o caminho do serviço a si e o caminho direito o serviço a outrem? Esta será a última questão completa deste trabalho. Isto está incorreto. Estas estações são relacionamentos. Cada caminho tem estes relacionamentos oferecidos. A intenção do praticante, ao trabalhar com estes poderosos conceitos, determina a polaridade do trabalho. As ferramentas são as ferramentas. Questionador. Como uma pergunta de fechamento, eu irei apenas perguntar se é possível, então, para o Ipsissimus ter polaridade tanto positiva quanto negativa, ou ele deve ser de nenhuma? Nós responderemos ao significado deste termo em um sentido especializado. O Ipsissimus é alguém que dominou a árvore da vida e usou este domínio para polarização negativa. Há mais alguma questão breve que nós possamos responder enquanto nós deixamos este instrumento? Questionador. Me desculpe por termos saído um pouco dos trilhos hoje. Eu penso que a coisa mais importante que nós realizamos é saber como melhor regular as sessões do instrumento e eu esperaria que você se mantivesse comigo em minha falta de habilidade em selecionar questões apropriadas às vezes, já que acontece algumas vezes de eu me aventurar em áreas para ver se há uma direção possível que possamos seguir, e uma vez entrando, eu. Além disso, eu gostaria apenas de saber, nesta sessão, se há qualquer coisa que possamos fazer para tornar o instrumento mais confortável ou melhorar o contato. Eu sou o Não há erros. Relaxe, meu amigo. Cada um de vocês está muito consciencioso. Tudo está bem. Eu os deixo no amor e na luz do Uno Infinito Criador. Sigam adiante, portanto, se regozijando no poder e na paz do Uno Infinito Criador. Eu sou o Adonai.